Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar agora continuidade no nosso estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, a perspectiva de Mateus. Aqui no capítulo 3, nós temos agora já Jesus ali com cerca de 30 anos mais ou menos. Então, o rei Herodes o Grande, ele já havia morrido, mas Israel ainda estava sob o domínio, tá, do Império Romano, nesse momento aqui ainda. Então, para que a gente compreenda, né, a mente dessas pessoas naquele momento ali, eles estavam esperando um grande salvador, o Messias, esperado mesmo, que vai tirar eles daquela opressão que o Império Romano tinha sobre eles, tá bom? Amém? E nesse tempo, vem aqui João Batista. Esse João não é o João discípulo, é o João, filho de Zacarias e de Isabel. Aquela Isabel que era estéril e também já estava avançada em dias, né? Assim, já era uma senhorinha já. Tanto ela quanto Zacarias. Então, note que João Batista, ele também é obra de um milagre. Porque era uma mãe estéril, já avançada em dias, e mesmo assim ele vem, né? Ele é aquele referido lá em Isaías, do capítulo 40, no versículo 3. A voz que clama no deserto, tá bom? Para que venha endireitar as veredas para o Senhor. Então, vamos fazer uma oração e dar início ao nosso texto. Amém? Papai do céu, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos mostra o teu caminho, Senhor. Nos mostra o que o Senhor quer para a nossa vida. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Mateus, capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, note aqui, antes a gente dar prosseguimento na leitura, que João Batista, ele vem pregando o evangelho de arrependimento, né? O batismo de arrependimento, me perdoe, mas que em resumo é o próprio evangelho. O evangelho de Cristo é esse evangelho de arrependimento, né? Então, se a gente não se arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más obras, nós não seremos salvos, nós não iremos para o reino dos céus. Então, aqui no próximo versículo, você vai perceber que ele vai falar sobre fariseus e saduceus. Fariseus e saduceus era como se fosse partidos políticos ali, religiosos mais ou menos. Para que vocês entendam, os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus, eles eram um pouquinho mais ricos, né? Enquanto os fariseus, eles ali eram talvez uma classe média, não sei, poderia ter pessoas com condições muito boas também, mas eram pessoas que prestavam muita atenção na lei, eles acreditavam também nos profetas e aquelas coisas que nós tínhamos ali já. E os saduceus já se apegavam mais só ao Pentateuco. E para quem não sabe, o Pentateuco, ele é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, tá bom? Então, ali é o livro da lei, né? Amém? Então, vamos continuar. Aqui ele fala dos fariseus e dos saduceus. Só que ele vem com uma prensa muito forte nessa pregação sobre eles. Ele diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Precisava haver uma transformação em nós, um desejo em nós. O batismo sem arrependimento, ele não é válido, né? Então, o que a gente pode ter aqui, a pregação de João Batista, é que ele batizava para arrependimento. Então, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Já aqui no versículo 7, nós temos os fariseus e os saduceus que iam lá só para poder ficar causando. Porque eles não estavam preocupados de se arrepender,
não estavam preocupados de seguir as coisas do Senhor e queriam simplesmente ir lá para ficar questionando e perturbando não somente o João Batista, mas posteriormente eles também fizeram isso com Jesus Cristo. Então, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Amém? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra do Senhor, queria eu dizer para vocês que ela é doce, somente mel. Ela de fato é doce como mel, mas ela também é cortante. Ela entra no nosso coração, ela penetra no mais profundo da nossa alma, para fazer divisão entre a alma e o espírito, para que a gente possa ver a verdade, através da palavra de Deus, o que está em nós. A palavra de Deus, ela deveria ser como um espelho para a gente. Quando a gente olhasse para ela e a gente começasse a ver onde nós estamos errando, o que há de falha em nós. A caminhada com Cristo, ela é agradável, mas Jesus diz: tomai a sua cruz e siga-me. Nos diz: arrependei-vos. Evangelho, gente, que não tem cruz, que não tem renúncia, né? A cruz é essa renúncia, a cruz são as coisas que a gente tem que abster na nossa vida, é o fardo de fato que a gente vai carregar. Jesus nos ensinou tudo isso e ele depois vem nos ensinando também sobre o batismo. Ele batiza não porque ele precisava se arrepender, mas porque ele veio cumprir a justiça do Senhor, veio nos ensinar, né? E ele também valida aqui o que João Batista está fazendo. Então, no versículo 11 nós temos, o João Batista continua pregando e diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Se nós não estivermos produzindo frutos dignos de arrependimento, nós estaremos produzindo palha. E a palha, ela é consumida pelo fogo. Nós temos que entender o que Cristo quer que a gente faça. O que Cristo quer que a gente renuncie por Ele. O Evangelho sem Cristo, sem cruz, sem renúncia, sinto em dizer para vocês, mas é a realidade, não é Evangelho. Se você vai em qualquer lugar que diz para você de um Evangelho que passa a mão no seu ego, você está no lugar errado. Se você vai num lugar onde a palavra de Deus que é pregada é só sobre prosperidade, é só sobre você ganhar o mundo, é para achar o amor da sua vida, te digo, você não está no lugar certo. A palavra do Senhor nos diz sobre arrependimento, nos diz sobre renúncia, nos diz sobre abandonarmos o caminho que não nos faz bem. E se o caminho que não nos faz bem for um lugar que parece um bom lugar, nós vamos ter que renunciar também. Às vezes para a gente é desconfortável, mas a renúncia é o que é exigido para nós, para que a gente siga o caminho com Deus. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo, nós nunca vamos conseguir chegar ao Pai. Nós nunca vamos ir até o Pai. Arrependimento é extremamente necessário. É extremamente necessário o arrependimento. Eu não vou continuar o texto, a gente continua no próximo estudo, que vai vir falando sobre o batismo de Jesus Cristo, para que ele inicie o ministério dele, mas eu quero parar aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 12 por hoje, para que você pense e reflita na sua casa e na sua vida. Você tem caminhado, tem renunciado, tem andado com Cristo? O que você tem feito na sua vida? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação de João Batista.
Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O batismo de arrependimento é onde nós confessamos os nossos pecados, dizendo: Senhor, a partir de agora eu abandono toda a minha vida passada, tudo aquilo que eu julgava ser bom. Agora eu não quero mais. Estarei contigo, Senhor. Amém? Que nós possamos, Papai do céu, entender a sua palavra e que o Senhor quer conosco. Que a gente possa se arrepender, Senhor, dos nossos maus caminhos. Que a gente enxergue que nós não somos bons, mesmo quando a gente pensa ser bons, que nós não somos, Senhor. Que nós temos maldade no nosso coração, que nós não amamos as pessoas verdadeiramente, nós sentimos raiva, nós sentimos ódio. Senhor, isso não é a tua vontade. A tua vontade é que nós amemos uns aos outros, que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Então, Senhor, se há divisão, se há facção, Pai, se há dissensões, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha nos perdoar, que nós venhamos nos arrepender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós voltemos ao Senhor, Pai, que nós não sejamos como os fariseus e os saduceus. Que nós não sejamos religiosos, Pai. Que nós não andemos, Senhor, conforme toda a lei, mas com o coração impuro e desviado do Senhor. Que a gente se arrependa verdadeiramente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Que Deus abençoe todos vocês, a casa de vocês e a família de vocês. Obrigada. Tchau.